Olha, muita gente abre o livro de Levítico, lá no Antigo Testamento, e, bom, só vê um monte de regra complicada, uns rituais que parecem não fazer mais sentido. Mas, e se tudo aquilo fosse, na verdade, uma espécie de trailer? Uma sombra que já apontava para algo muito, mas muito maior que estava por vir. É exatamente isso que a gente vai desvendar. Como aquele sistema de sacrifícios preparou o terreno para a mensagem central do Novo Testamento. Bem, para começar, vamos direto ao ponto central. A questão que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento tentam responder é esta aqui. Como é que um Deus, que é a própria definição de santidade, de perfeição, pode sequer habitar no meio de um povo falho, imperfeito? Esse é o grande dilema que precisa de alguma forma ser resolvido. E, sabe, essa não é uma tensão qualquer. Ela é a base de toda a relação entre Deus e a humanidade na Bíblia. A santidade de Deus não é algo que dá para simplesmente ignorar ou, sei lá, varrer para debaixo do tapete. Ela exige uma resposta, uma solução para a nossa imperfeição. Então, o ponto crucial é este. Para que existisse qualquer tipo de relacionamento, de comunhão, era preciso ter um sistema, uma espécie de ponte, um método criado pelo próprio Deus para lidar com o pecado, para purificar as pessoas e, assim, permitir que elas se aproximassem dele sem serem, bem, consumidas por essa santidade toda. E essa primeira solução, essa ponte provisória, é apresentada justamente no livro de Levítico. O autor de Hebreus no Novo Testamento vai chamar tudo isso de sombra das coisas que ainda viriam. Era um sistema temporário, claro, mas nossa, incrivelmente detalhado e cheio de simbolismo. E bem no coração desse sistema, a gente encontra o conceito de expiação. O que é isso? É basicamente o ato de cobrir, purificar ou pagar pelo erro, pelo pecado. Sem expiação, a barreira entre esse Deus santo e o povo imperfeito seria intransponível. Absolutamente todo o sistema de Levítico girava em torno disso. A gente vê isso de forma muito clara na própria preparação do sacerdote. Cada passo era carregado de significado. A água, símbolo de purificação. As vestes especiais representavam a autoridade dele como mediador. O óleo da unção era a capacitação divina para o serviço. E, o mais importante de tudo, o sangue. O sangue representava a expiação, a purificação que tornava o sacerdote apto a sequer entrar na presença de Deus em nome do povo. E esse sistema todo se manifestava na vida diária de Israel através de 5 tipos principais de ofertas. Tinha oferta para expressar devoção total, para agradecer, para celebrar a comunhão e, claro, ofertas bem específicas para lidar com o pecado e com a culpa. Era um ciclo constante, sabe? Um lembrete diário de que eles precisavam de mediação e de sacrifício. Só que aí vem a grande virada de chave na nossa história. O próprio Novo Testamento, ao olhar para trás, revela a limitação de tudo isso. O livro de Hebreus afirma de forma categórica que o sangue de animais, mesmo sendo parte de um sistema ordenado por Deus, nunca teve o poder de resolver o problema do pecado de forma definitiva. Era uma sombra, não a realidade. E é isso que nos leva finalmente à realidade para a qual todas aquelas sombras apontavam. A resposta que o Novo Testamento apresenta não é um sistema melhorado, mas sim uma pessoa, Cristo, o sacerdote perfeito. E a diferença fica muito clara quando a gente compara. O sacerdote de Levítico era um ser humano, mortal, pecador, que precisava oferecer sacrifícios por ele mesmo antes de oferecer pelo povo. Já Cristo, eterno, sem pecado. Enquanto o sacerdote antigo repetiu os sacrifícios dia após dia, ano após ano, Cristo se ofereceu uma única vez, um sacrifício válido para sempre. Era um sacerdócio de uma ordem completamente diferente e superior. Isso muda completamente a natureza do sacrifício. Ele deixa de ser um ritual que se repete e se torna um evento único, definitivo, na história da humanidade. A expressão-chave aqui é uma vez por todas. Ao contrário do sangue de touros e bodes, o sacrifício de Cristo foi suficiente, totalmente suficiente para aperfeiçoar, para todo sempre, aqueles que são santificados por meio dele. O ciclo de sacrifícios acabou, foi encerrado ali. E o resultado desse sacrifício perfeito é o que a Bíblia chama de nova aliança. Um pacto, um acordo completamente novo. Um que não é baseado em rituais repetitivos, mas garantido pelo próprio sangue de Cristo. E essa nova aliança substitui todo o sistema antigo, oferecendo algo que a sombra nunca pôde: perdão de verdade e acesso direto a Deus.
Com essa nova aliança estabelecida, as implicações de como as pessoas podem se relacionar com Deus são radicais. Muda tudo. Uma das mudanças mais profundas é essa ideia de um sacerdócio santo. O papel de sacerdote, que antes era restrito a uma única tribo, uma linhagem específica, agora se estende a todos que creem. Não existe mais a necessidade de um mediador humano, porque o acesso a Deus foi aberto para todos. E agora o chamado é para oferecer sacrifícios espirituais. E assim, todo aquele sistema antigo de templos, véus e rituais complexos foi cumprido e substituído. No lugar dele, o livro de Hebreus descreve um novo e vivo caminho para entrar direto na presença de Deus. Aquela barreira que existia foi removida, de uma vez por todas. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Se aquele sistema todo, tão elaborado de Levítico, era apenas a sombra, e Cristo e a nova aliança são a realidade, o que será que significa, na prática, viver plenamente nessa realidade hoje? Fica aí a reflexão.